And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is. Tá. Então, a imagem da caverna em Platão, ela representa no mínimo três coisas. Ela representa uma teoria da realidade, ela representa uma teoria política e ela representa uma teoria educacional. É importante partir da teoria da realidade para poder compreender os dois outros aspectos. Como a teoria da realidade, Platão estabelece dois grandes níveis da realidade. Existe um nível inteligível e existe um nível sensível, esse no qual nós vivemos. Os homens que estão acorrentados no fundo da caverna, olhando para as sombras, eles representam a nossa vida nesse mundo, dessa forma que nós conhecemos. E o mundo externo, a caverna, representa a saída dessa esfera sensível, como Platão a chama. Algo similar é representado cinematograficamente no filme Matrix, em que os personagens do filme estão ora em uma realidade virtual, ora em uma realidade física. A realidade de Platão não é chamada de virtual, é chamada de inteligível. E a realidade inteligível explica a realidade sensível. Isso é o começo do que na filosofia se chama metafísica ocidental, ou seja, a ideia de que a realidade física é explicada por uma realidade que é metafísica, que não é física, que está acima da realidade física. Então, voltando à imagem da caverna. Os homens estão acorrentados, olhando para uma parede. Atrás deles há um muro. Platão diz no texto do gênero dos teatros de fantoches e marionetes, em que os sujeitos que manipulam os bonecos não aparecem, aparecem apenas os bonecos. E por trás desse muro passam transportadores, homens que transportam objetos que imitam a realidade. São imagens em madeira, em gesso, uma espécie de estatuetas, bibelôs, que representam todo tipo de objetos. Além desse muro ainda, numa parte mais elevada da caverna, há um fogo que ilumina precariamente a caverna. Então o fogo projeta as imagens desses objetos que os homens carregam por sobre o muro, na parede do fundo da caverna. Em se tratando de uma caverna, ela produz um eco, e aqueles prisioneiros acorrentados, que sempre estiveram ali, associam o eco da caverna, o eco da voz dos transportadores, com as imagens projetadas em sombra na parede da caverna, que estão, por sinal, em movimento. E acreditam, sinceramente, que aquilo seja toda a realidade. Tá? Bom, e aí Platão propõe uma experiência. Se pudéssemos pegar um desses prisioneiros e arrastá-lo para fora, ele não sairia de livre vontade, ele sairia arrastado. Isso seria um processo que envolve até uma certa violência. Esse sujeito se agastaria, enfim, ele sentiria muita dor, ele resistiria, ele não aceitaria facilmente sair para fora da caverna. E uma vez que ele fosse levado para o mundo exterior, ele sofreria muito para se adaptar à intensa luz que há do sol no mundo exterior. Na verdade, desde o começo, quando apontam para ele os objetos e dizem que aqueles objetos, os transportadores, são mais reais do que as sombras, ele duvida disso. Isso descreve, então, o processo educacional do indivíduo que é retirado da caverna. Ele sofre, o processo educacional é um processo sofrido e é um processo feito à força. E ele sofre para se desvincular das suas noções mais comuns acerca da realidade. Descreve também, de alguma forma, o tema que Platão vai desenvolver ao longo de todo o livro 7º da República, que é o lugar onde aparece a imagem da caverna. Esse tema é o tema da educação do filósofo. Para Platão deve ser o governante do Estado, da cidade. Então, quando esse sujeito é retirado para fora da caverna, ele passa por esse sofrimento,
E uma vez lá fora, que ele tenha se adaptado, ele aprende o que é a verdadeira realidade. Esse mundo exterior à caverna representa esse mundo inteligível, esse mundo metafísico, né? E uma vez que ele aprendeu a conhecer isso, ele não quer mais voltar para o interior da caverna. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Bom, nesse desafio de a gente falar um pouquinho sobre a história da fotografia, eu acho que tem algumas coisas importantes aí que a gente pode salientar, e a gente pode dizer que a história da fotografia se torna muito mais interessante em função de ser uma história bastante recente, né, do ponto de vista histórico. Por quê? Porque nós estamos falando de história de uma coisa que está acontecendo há 200 anos aproximadamente. Então é possível que a gente localize dentro da história familiar de muitos colegas de aula da gente, de muitos colegas de trabalho da gente, essa história da fotografia. E aí tem muitas coisas pitorescas, interessantes, no que diz respeito a essa arte de fazer um registro fotográfico, né? Como, por exemplo, a questão das fotografias de família que se fazia até por volta de 1950, que eram fotografias onde havia uma necessidade muito grande da pose, né? Por que essa necessidade da pose, da pessoa ficar imóvel? Em função de um tempo de exposição mais prolongado, então se utilizava bastante a pose, que virou uma herança que se carregou até pouco tempo atrás, né? É uma coisa relativamente nova, por exemplo, a perda da pose, a perda do costume da pose para a fotografia. Por quê? Porque houve uma evolução técnica, tecnológica, que permitiu, inclusive, o nascimento do fotojornalismo, a chamada fotografia cândida, não é? Que foi aquela fotografia onde não houve mais a necessidade da pose, onde houve a possibilidade, devido a um tempo de exposição relativamente curto, e em se conseguir, então, um instantâneo, pegando a pessoa na sua espontaneidade maior, sem a necessidade de uma pose, ou então de um aparelho de pose, como se fazia necessário anteriormente aos anos de 1930, aproximadamente, né? Então, esse é um dos aspectos da fotografia que eu acho que ensejou aí uma mudança de comportamento, uma mudança estética, uma mudança de estilo, e o nascimento de uma linguagem nova dentro da fotografia, que é essa coisa da espontaneidade, que é a base do fotojornalismo, dessa essência do fotojornalismo, né? Bom, o que eu poderia acrescentar, e assim que eu acho muito importante, é que a fotografia veio a causar uma revolução fantástica na humanidade. O homem, desde que ele surgiu, desde que ele existe, ele tem necessidade de comunicação, e ele o fez de várias formas, mas principalmente ele evoluiu para uma comunicação verbal, que é a capacidade de ele escrever e ler, né? À medida que surgiu a tal da câmara fotográfica, que ela começou a causar um revés na forma de comunicação, começou a se partir para uma alfabetização visual.
Então as pessoas começaram a entender e ler a capacidade de passar adiante imagens. Então hoje, se nós formos ver, a transformação que se tem na comunicação hoje é fantástica, gente, porque está vivendo esse tempo e não enxerga tanto isso. Mas por isso que se diz hoje, não, o mundo é visual. E realmente ele é visual, ele passou a ser visual. E a grande transformação foi com o surgimento da câmara fotográfica. Se nós analisarmos a evolução da arte, por exemplo, as belas artes, né, onde existia pintura, escultura, enfim, a gente encontrava poucos artistas com capacidade de fazer esse tipo de comunicação. Hoje, tu está com uma câmera na mão. Tu não é nenhum artista nestes moldes, Miguel Ângelo, etc. e tal. Mas qualquer jovem, qualquer pessoa que pega ou um celular ou uma maquininha fotográfica digital, tem capacidade de produzir imagens e com qualidade excelente e com valor artístico excelente. Então isso tudo foi causado pelo surgimento da câmera. Ela surgiu com aquela forma básica, né, de captar uma imagem invertida, né, dentro de uma câmera. Mas enfim, a partir dali se disse até que aquilo era coisa do diabo, era coisa de outro mundo. E realmente foi uma coisa de outro mundo, que hoje já é do nosso mundo. E diziam, inclusive, que a fotografia iria acabar com a pintura, né? Logo que ela surgiu. Ela simplesmente se multiplicou. Então, esse alfabetismo visual se proliferou, quer dizer, ficou uma coisa quase que universal. Hoje todo mundo é artista. Hoje todo mundo tem capacidade de produzir uma imagem fantástica, que antigamente não tinha. Ou seja, a gente virou pintor com a luz, né? A gente começou a usar esses instrumentos tecnológicos e cada vez mais. Hoje não existe quem não opera uma captação de uma imagem. Antigamente era coisa restrita a uma meia dúzia de artistas. Então realmente é uma revolução muito sensacional e muito fantástica. O mundo mudou, não porque nós somos fotógrafos e trabalhamos com isso. Isso é dito em várias literaturas, mudou a partir do surgimento da câmera. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend I am kissing. No mundo pós-moderno existe uma nova visualidade, ou seja, uma nova maneira de construir ou criar imagens e, consequentemente, uma nova maneira de ler imagens. Essas imagens, que podem ser chamadas de imagens virtuais, mas esse virtual nunca está em oposição ao real, né? Virtual porque é apresentado numa nova linguagem, que é a linguagem binária, que é a linguagem digital, mas não deixa de ser real. São imagens construídas a partir de uma coisa que a gente chama de bricolagem. Pedaços de muitas imagens
colados, recortados, recapados, formam uma nova imagem. E tudo isso está armazenado em linguagem de 0 e 1, acessível em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em todos os espaços. Talvez uma coisa que antes era muito mais difícil, né? Hoje eu produzo uma imagem aqui, e essa imagem pode ser distribuída ao redor do mundo num instante de um clique, duração do tempo de um clique. É muito rápido, é muito ágil, é muito veloz. Então, essas imagens do mundo pós-moderno, essas imagens virtuais, que são um conjunto de números que se apresentam em forma de imagem na tela do computador, elas são distribuídas para um público muito mais vasto, um público muito maior. E certamente vão dar origens a novas imagens. Essa é o que a gente chama da visualidade pós-moderna. É que uma imagem nasce, na verdade, da união, do encontro de muitas outras imagens. Tem um outro elemento que é importante também falar sobre essa imagem virtual, é que se pode criar representações da realidade sem ter a realidade como pano de fundo. Por exemplo, a fotografia precisa da cena para fotografar. A imagem virtual, ela pode ser construída, ela pode ser criada a partir de um software, de um programa, como, por exemplo, o mundo em 3D, dos jogos online, dos jogos de computador. Essa imagem é completamente criada, ela não precisa da base real para se constituir. Como a pintura, né? O pintor, ele olha uma paisagem, retrata essa paisagem, ou então com pincel e tinta, a partir da sua imaginação, ele cria um cenário completamente novo. Bom, no mundo pós-moderno, nós também criamos cenários completamente novos. Só que as nossas ferramentas não são a tinta e a tela, e o pincel. As nossas ferramentas são o computador, são os programas, são os softwares. E esse novo tipo de imagem, essa nova visualidade de imagem, tanto que, por exemplo, um quadro hoje pode ser escaneado e digitalizado. Um quadro que foi pintado numa tela, tinta e com pincel, ele pode ser digitalizado. E essa digitalização, então, vai ser distribuída e ele já não é mais aquele quadro, ele já é uma nova imagem, ele já não é mais aquilo para que ele foi concebido. Então, o mundo virtual acaba recriando as imagens a partir da combinação de todos os cenários que a gente já encontrava disponível no espaço público.